Muito bem-vindos, este é o nosso podcast Nem de Propósito. É um tempo onde nós vamos ter a oportunidade de falar com os nossos pastores, ouvir pessoas convidadas, falar sobre a atualidade e sobre aquilo que se passa no nosso meio e no mundo. Sigam-nos, fiquem connosco e estejam atentos. Muito boa tarde, temos o prazer de hoje estar aqui com o nosso querido pastor Carlos Cardoso, amavelmente conhecido como pastor Carlitos, o nosso pastor Henrique Pereira, o vice-presidente da ICMAV, e neste tempo a nossa ideia é, em primeiro lugar, fazer o lançamento deste estúdio, onde nós vamos fazer podcasts, tratar de pensamentos, trazer palavra, entrevistas e por aí afora, e também conteúdo que possa abençoar a vida das pessoas que fazem parte da nossa comunidade e até outras. E pensando nisto, a nossa ideia hoje foi trazer justamente o pastor presidente, o pastor vice-presidente da nossa igreja, para falar um bocadinho sobre aquilo que tem sido o último ano, refletir um pouco este paradigma de nós termos uma igreja presencial e começarmos a fazer uma comunicação online e até perceber a experiência, como é que foi esta situação toda. E já começar também a prever, com a vinda da vacina e com o possível desconfinamento, não é, que por aí se anuncia, como é que nós vamos então continuar o online e voltar a ter as pessoas aqui presencialmente. E para isso, desde já bem-vindos a ambos, um prazer estar convosco e ouvir-vos um pouco, pastor Carlos Cardoso, como é que tem sido, fala um bocadinho de si e depois avance para... Força. Ok, obrigado. É sempre bom conversar. Eu gosto de conversar. Eu considero-me um bom conversador. E também agradecer à equipa que está a produzir este trabalho. Este é um trabalho inicial que estamos a fazer, a dar lançamento, não é? E então, pronto, vamos aprender com os nossos erros, com certeza, mas estou com grande expectativa relativamente ao presente e ao futuro daquilo que estamos a fazer, ou que vamos começar a fazer. Então, desde já quero agradecer a todos aqueles que trabalharam para que este projeto, digamos, possa continuar, possa dar muitos frutos, não é? Indo à pergunta, bem, a questão é, pronto, nós estamos a viver um tempo difícil e eu, enquanto pastor da Igreja Cristã Manancial de Águas Vivas, fui o primeiro a perceber essa dificuldade, até porque me competia a mim, não é? Enquanto pastor responsável das igrejas, porque temos algumas igrejas ICMAV no país. Não são muitas, mas são as suficientes para trazerem algum peso ao meu coração. E pronto, e enquanto pastor responsável, tenho esse dever, essa responsabilidade de trazer novas ideias, trazer algumas mudanças também na forma como, ao longo de tantos anos, não é? Eu, desde que me conheço e que sou pastor, sempre concebemos a igreja do ponto de vista presencial, em tudo. Uhum. E agora, com esta situação que ninguém esperava, no início do ano, era a única coisa que nenhum português esperaria, era nós estarmos todos a viver a situação que estamos a viver, que é dramática, como é evidente. Mas enquanto pastor, não é, responsável da ICMAV, competia-me a mim realmente encontrar soluções para poder superar este tempo. É? Encontrar soluções para poder ultrapassar as dificuldades. Todas as dificuldades se ultrapassam. Todos os problemas têm a solução, não é? Todos. Às vezes não é aquilo que a gente gostaria que fosse, mas tem a solução, não é? Então, nessa perspectiva, na perspectiva de quem é responsável, procurei durante esta fase difícil, que ainda estamos a viver,
e que esperamos que venha a ser ultrapassada já para o próximo ano, o ano 2021. Né? Estamos com esperança nisso e grande confiança e fé que isso efetivamente venha a acontecer, mas dizia eu espero continuar a trazer aquilo que de facto as pessoas também esperam de mim, porque eu sou de facto o responsável de todas as coisas e assumo a responsabilidade de tudo isso. Então, nessa perspectiva, estou sempre atento ao que está a ocorrer, converso com colegas, ouço o que se passa, ouço e vejo também podcasts de outros lugares, vídeos, etc. Leio artigos de opinião, aquilo que se passa um pouco por todo o mundo e procurar, tanto quanto possível, ver se é adaptável ou ajustável à nossa situação e pronto, e a partir daí trazer uma nova realidade face àquela que também é uma nova realidade, não é? No nosso país. Pronto, e é por aí. E é por aí. Pastor Henrique, nós tivemos um período em que fomos apanhados por esta surpresa, não é? Sim. E a partir de março ficamos em casa, tivemos em casa até quase junho, finais de maio, sensivelmente. E nesse período a nossa igreja cumpriu uma primeira parte, uns cerca de 15, 20 dias, não é? Sensivelmente, onde fizemos transmissões online gravadas, não é? Sim, de cultos anteriores, e depois começamos nós a gravar e a produzir para depois projetar e transmitir durante os fins de semana. Como é que viu e como é que sentiu as novas tecnologias a ajudarem ou a serem uma influência na vida das pessoas? Porque a igreja não parou, não é? A igreja continuou. Como é que foi o seu sentimento em relação a isso e como é que a ICMAV se adaptou a esta realidade? Ok. Antes de mais, boa tarde. E obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E também boa tarde às pessoas que nos forem ouvir. É assim, as novas tecnologias, podemos dizer que nesta altura, mais do que nunca, foram uma bênção, não é? Nós, de repente, não estávamos à espera disto, ninguém estava à espera, mas de repente fomos confrontados com esta pandemia e nós vimos-nos obrigados a lançar mão destas novas tecnologias, não é? E posso dizer que foi excelente. A ICMAV, como uma igreja de referência que eu acredito que é, ela esteve na linha da frente e é verdade, como tu disseste, naqueles primeiros dias foi assim, mas depois nós viemos para aqui, gravámos, foi uma experiência interessante e não foi fácil, não sei o que o pastor Carlitos pensou sobre isso, mas não foi fácil nós estarmos ali assim à frente de um auditório que nós estávamos habituados a ter centenas de pessoas e de repente tínhamos apenas uma câmara, embora soubéssemos que do outro lado estavam centenas de pessoas também, não é? Mas foi uma experiência, foi uma oportunidade, digamos assim, não é? Há pessoas que acham que isto foi algo negativo e tendem a interpretar as coisas dessa forma, mas nós pensamos, enquanto igreja, enquanto ICMAV, que esta pandemia foi uma oportunidade para nós, através, lá está, das novas tecnologias, das redes sociais, etc., nós proclamarmos ainda com mais confiança e mais incidência e mais ênfase a mensagem do Evangelho. Por isso foi algo fantástico. Não foi fácil, mas já aos poucos, não estávamos habituados, mas aos poucos nós fomos vencendo, não é, essa dificuldade e acredito que fizemos um bom trabalho. Acho que foi bom, pelo menos o feedback foi bom, não é? Por isso foi excelente para mim. Pastor Carlitos, nós falamos, e esta foi uma dificuldade que eu também senti, que é o falar para o boneco. Não é bem para o boneco, mas é para uma câmara, nós não estávamos habituados e de repente vimos-nos confrontados com uma situação em que tivemos que comunicar, pregar, cantar, louvar para quem estava em casa. Durante este período, como é que sentiu e como é que viu o crescimento? Porque eu sei que houve um crescimento no número de pessoas, ou seja, presencial é sempre diferente, não é? Mas o crescimento que houve online, como é que sentiu e como é que a ICMAV sentiu esse crescimento e como é que o pastor Henrique já falou muito bem, como é que sentiu
essa passagem do presencial e da interação com as pessoas para uma forma de comunicar em que nós estamos diretamente ligados a uma câmara e sabendo que temos, se calhar, milhares de pessoas ali a ouvir-nos. Como é que foi essa passagem para si? Vamos lá ver. A ICMAV já há vários anos mesmo, talvez alguns 15 anos ou 14 anos, que simultaneamente às suas reuniões presenciais fazia em simultâneo o online. Mas é diferente, porque uma coisa é nós termos uma assistência, um auditório com pessoas, né? E sentimos o calor humano, sentimos a resposta das pessoas e simultaneamente está a ser gravado. Outra coisa completamente distinta é a gente fazer uma gravação para uma câmara, né? Com gente vir para aqui, ir para ali para o palco, né? E ter duas câmaras e ter que pregar para um óculos que lá está. E eu confesso que foi complicado para mim, até porque eu sou uma pessoa emocional, sanguínea, e sou um pregador que, por trás, na minha história, no meu background, em termos de comunicação e em termos de profissão, eu já fui professor de educação física, então fui sempre, cresci a comunicar com interação com pessoas, né? Ouvir respostas, ou eram os gritos dos alunos, essa professora, doutor, e tal, e pronto, e comuniquei sempre assim. E depois nas igrejas onde eu estive, ouvimos o amém, o aleluia, exatamente, e vemos o rosto das pessoas e riem-se. Eu sou uma pessoa muito empática na comunicação, e de repente tenho uma câmara, não há améns, não há aleluias, não há risos, não há nada. Eu vi-me assim um pouco perdido, mas é uma questão de hábito e pronto, e de alguma maneira fui aperfeiçoando, né? À medida que fui fazendo as gravações, ainda foram algumas, fui aperfeiçoando as técnicas, né? Fui aperfeiçoando as técnicas, fui aperfeiçoando os gestos, né? E depois quando eu me via, depois no domingo eu estava a ver-me a pregar, era uma sensação bué estranha, né? E ainda por cima tinha a minha mulher ao lado, né? E a mulher, olha, tu estás a ver, olha, a minha mulher, as pessoas que estão ao nosso lado às vezes sempre apontam melhor os nossos erros, né? Isto, e olha aquilo, e disseste assim, e pronto. E tudo isso, sempre que eu vinha a seguir de gravar, ajudou-me a poder corrigir, né? Corrigir. Claro, ainda não era aquilo que de facto eu gostaria que fosse. Mas pronto, foi giro, foi também um desafio para mim nesse sentido. E de facto, eu percebi, até porque as pessoas depois interagiam comigo, mandavam mensagem a dizer que gostavam, né? Percebíamos também que do outro lado havia muita gente que estava a assistir, até pessoas, colegas meus, alguns nem cristãos são, pelo menos evangélicos, né? Que dizem, Carlos, eu ouvi-te e gostei muito de ver e tal. Pronto, isso parecendo que anima, anima e pronto, trouxe-me alguns estímulos e motivações extra para poder continuar a fazer isso. Pronto, mas graças a Deus agora já estão as coisas a normalizar de novo. E já tenho mais técnica e mais experiência também. Ganhou. É para aí. Sem dúvida. E vou fazer uma pergunta ao pastor Henrique e depois queria passar ao pastor Carlitos a mesma pergunta, que é, nós reparamos que quando nós começamos online, nós vimos um crescimento muito exponencial de centenas de pessoas que temos no nosso dia-a-dia, na nossa comunidade e na nossa igreja, para visualizações que chegaram a milhares de pessoas ao longo dos tempos. Eu próprio tive a oportunidade de fazer dois devocionais e fiquei abismado porque eu não tinha a noção do alcance, e chegaram a 800 pessoas ou a 600 pessoas. Aquilo deixou-me assustado pela responsabilidade. O que é que acha deste crescimento exponencial e deste alcance tão grande que estes meios têm versus o presencial? É assim, eu acho que
que estas novas tecnologias, não é? Que já não são novas, já têm alguns anos, não é? Aliás, o pastor Carlitos disse que nós, antes de fazermos em direto, já transmitíamos o culto também, por isso não é algo novo. Agora, o que nós achamos foi que nós já sabíamos, mas agora vivenciamos isso na prática, que nós passamos de uma audiência de centenas para uma audiência de milhares. Sim. Pronto, e eu acho que é aqui que está, se eu posso usar esta palavra, é aqui que está a bênção, ou seja, é algo... não sei se vamos falar disso à frente ou não, mas o porquê que surgiu toda esta situação, não é? Mas esta situação permitiu-nos ficar de repente a falar ou chegar até a casa de milhares de pessoas. Aliás, a ICMAV neste tempo até cresceu. Nós temos até hoje aqui pessoas na igreja que foram alcançadas através dessas, digamos, dessas realizações, não é? Por isso, esta pandemia, uma vez mais eu volto a repetir, não foi, digamos, algo negativo neste sentido das pessoas estarem mais longe, mas pelo contrário, as pessoas estão mais perto e nós conseguimos alcançá-las. Por isso, mais uma vez, eu quero dizer que, graças a Deus, não é? Porque nós temos esta oportunidade de ter estas novas tecnologias, as redes sociais e tudo isso, porque nós podemos alcançar, em vez de centenas, de repente estamos na cara de milhares de pessoas, como tu próprio disseste há pouco, ficaste abismado, não é? Sim. Eu penso que nós ainda podemos crescer muito mais, por isso, nesta tarde, eu quero mesmo agradecer e dar os parabéns a este pessoal que está por trás deste projeto, não é? Porque eu penso que ainda vamos chegar a mais pessoas, por isso, olha, que bom, não é? Que bom nós podemos contar com tudo isto que nós temos hoje à nossa mão para poder difundir ainda mais a palavra de Deus. Sim, é a mesma pergunta, não é? É. Pois, eu vou por aqui. Há muitos anos, e muito antes de haver a pandemia, que eu vinha a perceber que o mundo da web é um mundo cheio de potencialidades, não é? E muitas vezes até amigos, colegas, não percebiam isso, e eu até às vezes era gozado, não é? Quando usava as redes sociais, não é? No bom sentido, era que eu passava muito tempo na web, que eu tirava muito tempo para estar nas redes sociais. Você foi chamado de rei do Facebook há alguns no tempo, não foi? Ainda hoje, os amigos então... eram o rei do Facebook e tal, e gozavam comigo e tal, epá, e o tempo que atira, isso perde-se muito tempo e tal. Bem, veio a pandemia e os outros agora estão a tirar mais tempo do que eu. Certo? Você já lá está, a verdade eu já é lá essa. estava, eu só continuei a fazer o que sempre fiz. Exato. Agora os outros estão a tirar mais tempo, ou seja, aquilo que eles diabolizavam, não é? Eles perceberam agora, pela força das circunstâncias, que tinham que lá chegar. Correto? Eu continuei a fazer. A única coisa que nós precisamos de realmente de continuar a fazer, e vamos fazer, e é melhorar. Vamos fortalecer aquilo que já tínhamos iniciado, não é? Ainda bem, estou mais contente, porque os outros chegaram aonde eu já tinha estado, onde eu estava. Então, nesse sentido, eu estou muito contente porque permitiu isso. Agora, há aqui um aspecto que é importante realçar. A essência, digamos assim, da igreja, da comunidade, do sentido da igreja, passa muito pelo presencial. Nós precisamos muito, não é, dos afetos, precisamos do riso, do choro. Isto com máscaras não se vê, não nos podemos... ainda agora eu meti um pequeno post no meu Facebook que diz que tenho saudades de dar apertos de mão, dar abraços, dar beijos, porque eu sou uma pessoa assim, gosto, né? Eu vejo com um caramelo qualquer e dou um abraço, um aperto de mão, um beijo, homem e tudo, seja o que for, eu gosto. E na igreja a mesma coisa, gosto disso, gosto desse calor. Isso... Parecendo que não, o modo em como nós neste momento estamos a comunicar é, digamos, a antítese daquilo que me parece ser o sentido comunitário das coisas. Até porque se nós formos ao livro de Atos, nós percebemos que esse aspecto
dos afetos está lá. Exatamente. Diz que eles se alegravam, eles comiam juntos. Pá, isso roubou muito dessa essência. Mas, por outro lado, despertou para uma outra vertente, que é a comunicação, não é? Alcançar mais pessoas. E se, de facto, estamos a alcançar mais pessoas, e nós estamos a alcançar mais pessoas... Gostaríamos e queremos alcançar ainda mais, porque eu acredito que podemos ainda alcançar mais pessoas. Pá, está a valer a pena sacrificar. Às vezes nós não temos tudo bom na vida, né? Às vezes sacrificamos umas coisas por outras, né? E aqui neste caso não podemos ter o melhor dos dois mundos. E então, na perspectiva das coisas, tirando o lado positivo, e tenho aqui este copo, está meio cheio, meio vazio, eu vou vê-lo meio cheio. Vou vê-lo meio cheio. E então, este lado meio cheio do copo é aquilo que me permite dizer que a situação pandémica veio despertar em todos nós uma outra vertente, que é o poder das redes sociais, das plataformas digitais, do mundo web, para alcançar muitas pessoas. E alcançamos. E alcançamos muitas pessoas. Eu conheço amigos, conheço pastores, né, aqui e fora, que estão a alcançar muitas pessoas. Claro, perde-se aquele lado afetivo das coisas, mas ganha-se de outra forma. É o que eu penso, não é? Há uma frase famosa de um filme que diz que com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. E nós temos um grande poder neste momento, que é a comunicação digital, as redes sociais, esta própria ferramenta que é o podcast, videocast, etc. De que forma é que a ICMAV, com este grande poder, vê esta nova responsabilidade? Porque eu, ciente de que nós sempre tivemos o online há 13, 14 anos, também reconheço que nem sempre, nessa altura, lhe era dado um protagonismo e uma forma proativa de o fazer. E neste momento já percebemos que temos esta ferramenta, temos isto como um grande poder, vamos chamá-lo assim, e de que forma é que nós, ICMAV, vamos utilizá-lo agora, pensando em que vamos ter que aliar este digital ao regresso das pessoas e, se Deus quiser, aos afetos, às dinâmicas que nós tínhamos anteriormente, não vou dizer já a 100% sem máscaras e sem distanciamento, mas prevê-se que durante 2021 isso venha a acontecer. E começo com o pastor Carlitos e depois passaria para o pastor Henrique. Portanto, eu não percebi bem, Júnior. Repete só aí uma coisa que é... De que forma é que esta nossa responsabilidade de estar online, de ser ativos e de termos este poder em mãos, vai se aliar ao presencial? Sim. Porque, de facto, por exemplo, isto que estamos aqui a fazer, não é, agora, não, como é que é dizer, é algo separado ao presencial. Como é que eu vou dizer? É um acréscimo. Imaginemos, não é? Por exemplo, nós alcançamos pessoas que vêm aqui ao domingo, etc. E muitas destas pessoas têm histórias de vida incríveis, certo? E nós podemos transportar aquilo que, de facto, são as histórias de vida que elas têm e aquilo que aconteceu durante o nosso tempo de celebração a Deus, nós podemos trazê-las, por exemplo, para aqui e elas contarem, partilharem com o público imenso que nós nem sequer vemos, não temos nem tão pouco a noção aonde ele pode chegar, e elas podem partilhar aquilo que é a sua história de vida, aquilo que foi a sua relação transformadora com Deus, com o Evangelho, e de facto elas podem fazer isso também ao nível da imagem, ao nível da comunicação digital, ao nível do mundo da web, que é um mundo sem limites, não é? Por aí fora. Então, nós conseguimos conciliar isso dessa forma, ou seja, temos de facto as nossas reuniões presenciais com as pessoas, mas por outro lado podemos trazer as experiências daí até aqui e até as redes sociais, até ao YouTube, ao Instagram. Podemos fazer isso, podemos fazer essa conjugação, sendo coisas diferentes, podemos fazer aqui uma ponte e que torna ainda mais forte aquilo que é feito durante a semana
no presencial, não é? Neste caso com os pequenos grupos. Sim. Pequenos grupos são pequenas reuniões que fazemos em casa das pessoas, que neste momento são feitos através do Zoom, através desta comunicação. Não fazemos em casa para proteger as pessoas, mas que esperamos que para o ano possa acontecer. Agora, o que significa também que pode acontecer presencialmente e também pode acontecer simultaneamente via Zoom para outros lados. Nós temos pessoas, por exemplo, da Alemanha, nós temos pessoas na Suíça, nós temos pessoas no Brasil, né? E que podem perfeitamente pertencer àquele pequeno grupo que se reúne, que partilha, etc. Podemos fazer esta conjugação. A nossa escola de liderança, nós temos a nossa escola de liderança. Há dias, e já aconteceu, eu já fui ensinar algumas escolas bíblicas de natureza teológica, onde havia o presencial, mas simultaneamente havia também a transmissão online, né? E havia pessoas, eram até mais aquelas que estavam online do que aquelas que estavam presencialmente. Então eu penso que se pode fazer esta conjugação entre o presencial e o à distância, ou online, na boa. Ok. Pastor Henrique. O pastor Carlitos, como sempre, ele já deu a resposta, penso que correta à tua pergunta, Júnior. Estava só aqui a pensar que a nossa responsabilidade, ao termos agora esta podcast, não é? Enquanto ICMAV, a responsabilidade aumenta, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade misturada com prazer, porque nós já vínhamos esperando e orando, e porque este projeto já estava no coração de muitos de nós há muito tempo, não é? Então estarmos hoje aqui é um prazer, é uma maravilha, é algo excelente, não é? Eu estava a pensar que no livro de Atos, por exemplo, nós vemos o apóstolo Paulo, quando ele ia levando o Evangelho nas suas viagens missionárias, e uma das coisas que naquela altura era muito importante, que os romanos fizeram, foi as vias de comunicação, as estradas por onde ele andou. Então ele podia chegar mais longe para levar a palavra de Deus. Então, hoje, ao estarmos aqui e ao estarmos a fazer este podcast, acredito para muitas pessoas depois ouvirem, é algo que nos traz mais responsabilidade enquanto ICMAV, mas também é algo prazeroso, é algo excelente para nós, não é? Onde nós podemos conciliar, como o pastor há pouco dizia, o presencial, depois com os podcasts, que é inaugurado hoje connosco, não é? Mas depois há outras pessoas que irão estar aqui também, penso que irão acrescentar bênção, não é? E complementar o presencial, depois também com estas tecnologias excelentes que estão ao nosso dispor, não é? Só acrescentar aqui mais uma coisita que eu penso ser importante. Muitas vezes, e são mesmo muitas vezes, à noite, já depois de jantar, eu e a minha mulher sentamos e nós fazemos a ligação ao YouTube e gostamos de ver vários pregadores, né? Vários pregadores que têm ou podcasts ou as pregações dos seus cultos já realizados no fim de semana, né? Nós gostamos de ver isso. Ou seja, é uma coisa que está sempre disponível e que pode ser de grande bênção, não é? na nossa vida, e até recomendarmos aos amigos, convidarmos, olha, vamos ouvir ou vamos ver uma pregação. Ontem mesmo, por exemplo, eu estive a ver, né? Ontem estava com a minha mulher, já à noite, e estávamos a ver um pregador que estava no YouTube, e gostamos de ver pessoas que nós temos um número de pessoas, de pregadores que nós gostamos muito de ver, que nos influenciam no seu estilo de pregação e nos conteúdos, não todos, né, como é evidente, mas aqueles que mais nos influenciam, e passamos ótimos serões. Depois ficamos até a debater, às vezes paramos e dizemos, já viste, olha, este pensamento, isto é muito bom. Eu até estava a ouvir um pregador e disse assim à minha mulher, eu ia tornar a ouvir esta mensagem e tirar aqui apontamentos, tem aqui coisas muito interessantes para nós refletirmos. Portanto, isto para falar sobre a questão da junção
não é? Entre o presencial e também aquilo que nós podemos ter em nossas casas. O presencial é fundamental. Nós não podemos tirar o presencial. O presencial não pode ser... aliás, deixa-me dizer assim, o estar em casa não pode ser uma desculpa para eu não vir às nossas reuniões de celebração. Essas são fundamentais. Isso, ninguém pode tirar isso, não é? Essa é a essência da igreja. Mas, na conjugação das coisas, aquilo que eu tenho em casa pode ser de grande bênção, e que pode vir estimular, edificar, e que eu próprio preciso e que gosto muito. Não é? Em vez de estar a ver uma porcaria qualquer, que às vezes dá na televisão, e dá muitas. Muitas, é verdade. Certo? E dão muitas. E a minha mulher, todas as semanas, e a minha mulher até às vezes mais do que eu, ela vê, portanto, uma série de pregadores que ela gosta muito de ver, e às vezes até tira os apontamentos e depois passa para mim. Que bom. Eu às vezes quando prego aqui já uso algumas coisas. Já tenho os apontamentos que eu uso. Isso é excelente ter uma assistente pessoal. Sei que ali que o pastor Henrique faz a mesma coisa, que ele às vezes também eu vejo os posts dele, põe lá e dá lá, o fulano tal disse isto, disse aquilo e dá lá. Acho que é muito bom fazer isso. Claro é ótimo. Claro. Excelente. Em jeito de resumo, eu queria vos perguntar, 2021, Pastor Henrique, qual é o seu pensamento? Eu sei que nós já falamos que o melhor está para vir, atravessamos uma fase complicada, mas nós acreditamos num Deus que pode fazer coisas e faz e tem feito coisas, e nós temos visto isto na nossa comunidade. Nós falamos de crescimento, nós falamos de suprimento de necessidades e por aí fora, mas 2021, para si, eu sei que você não é evidente e nem estou a dizer isso, mas o que é que está no seu coração para 2021? Olha, pegando aqui nas palavras do nosso pastor, ele disse que eu costumo, tal como ele, não é? Eu também costumo ouvir alguns pregadores de referência, penso que como todos nós, não é? E eu ouvi de um que estava a ouvir hoje mesmo, e houve uma frase que ficou cá dentro a fervilhar, que tem a ver com esperança. Ele dizia que a esperança é a profecia do nosso futuro. Então, eu vejo 2021 com muita esperança, a vários níveis. Por exemplo, a nível médico, eu espero que estas vacinas que realmente concretizem aquilo que todos nós esperamos, que haja realmente, que leve à tal imunidade, não é? Que nós também esperamos no nosso país, na nossa população, no mundo. Mas pensando neste conceito de esperança também, eu tenho esperança que, como já disse, a vacina resulte, mas também tenho esperança que 2021 será o melhor ano de sempre. Em termos de colheita para Cristo. Nós somos pastores, e nós amamos as pessoas, e acredito que enquanto ICMAV 2021 será um ano de colheita, será um ano de nós experimentarmos, porque eu acredito que há pessoas que ainda não regressaram ao presencial. Por exemplo, o sucesso dessa vacina irá fazer, acredito que essas pessoas irão voltar, e eu penso que o presencial ganhará de novo aquilo que o pastor Carlitos há pouco estava a dizer, a sua importância, porque o presencial é primordial nas nossas vidas enquanto cristãos, enquanto líderes, enquanto pastores, estar com as pessoas. Por exemplo, a minha esperança é que nós possamos voltar com segurança a dar os abraços. Eu sei que o pastor Carlitos é uma pessoa muito afetiva, eu também. Eu gosto de dar um abraço, sentir um abraço, gosto de dar um beijinho, de receber um beijinho, todas essas coisas. Pronto, espero que voltem. Mas acima de tudo, portanto, eu acredito que o pastor Carlitos irá falar a seguir, irá com certeza resumir muito bem a tua pergunta, mas 2021 para mim é um ano de esperança, em que eu acredito que coisas muito boas irão acontecer. Nós vamos ter a oportunidade no presencial, aqui também, de continuar a explanar a palavra e a continuar a alcançar muitas pessoas. Por isso eu posso sintetizar numa palavra: 2021 para mim é esperança. Pastor Carlitos, 2021 pensamento, 2021 ICMAV. Sim.
Deixa-me só... Eu vou responder à pergunta. Deixa-me só fazer aqui um pequeno prólogo. O mundo, se nós estudarmos a história, né, se formos à história, já houve muitas situações pandémicas. Sim. Muitas. E olha, eu não queria viver naquela época em que não havia nem tanta tecnologia, nem a ciência estava tão avançada, nem a medicina estava tão avançada. Foi dramático, né? Quando foi da peste negra e todas as outras que tiveram atrás, a varíola, olha, a própria varíola, né? Assim, matou muita gente. Portanto, eu sou angolano. Em África existem muitas epidemias, pronto, e viver aquilo naquela altura foi muito complicado. Hoje, numa situação destas, de repente, no espaço de um ano, nós já temos uma vacina em várias partes do mundo. Toda a gente tem vacina, certo? Os russos têm vacina, os americanos têm vacina, os ingleses têm vacina, olha, vão começar agora. Exato. Os franceses têm vacina, toda a gente tem vacina. A gente também vai ter, mas é só... É dos outros. É dos outros. Certo, é dos outros. Agora, portanto, o mundo nunca ficou igual. Ou seja, cada situação de crise sempre trouxe melhoramentos ao mundo em que nós vivemos, do ponto de vista científico, do ponto de vista da medicina, do ponto de vista pedagógico, etc. Sempre trouxe melhoramentos. E esta não foge à regra. Vai trazer melhoramentos, vai mudar muitas coisas. Até o mundo da economia, a forma de vermos vermos o mundo laboral vai mudar. Necessariamente isto vai ter que mudar, não é? Aquilo que antigamente o teletrabalho era uma coisa assim, só meia dúzia de empresas é que tinham. Agora hoje isto é absolutamente comum, não é? E vai mudar os paradigmas. Claro, as crises trazem dores, as crises trazem perdas, as crises trazem situações terríveis já para a vida das pessoas. E na igreja é a mesma coisa. Também, mas não há crescimento sem perdas, não é? Tem que haver esse sentimento de perda e pronto, e nós também passaremos por isso, com certeza, não tenho dúvida. Agora, eu estou absolutamente certo, não é, que 2021 a ICMAV continuará a crescer, a ICMAV continuará a ser ainda mais influente do que tem sido até aqui. A ICMAV continuará a alcançar mais pessoas com os meios que nós temos, com olha, isto que estamos aqui a fazer, com o esforço de toda a gente. Vai trazer, do meu ponto de vista, vai trazer ao de cima, de facto, a capacidade criativa de muitas pessoas que nós temos aqui, vai trazer também a dedicação, como aconteceu. Muito do que nós conseguimos foi através da dedicação, olha como está a acontecer agora, não é? Este estúdio, aliás, só é possível porque estamos a pensar no futuro. No futuro, que é breve, é para o ano, é agora, né? Estamos a pensar nisso. E estamos a pensar melhorar a nossa comunicação. Então, necessariamente, eu tenho, enquanto pastor responsável, eu tenho esperança numa relação boa da ICMAV com o mundo que nos rodeia, confesso, né? E também com os portugueses, como é lógico. E mais, no mundo globalizado em que nós vivemos, eu podia mostrar aqui muitos, mas mesmo muitos contactos que eu tenho de pessoas no estrangeiro a pedir ajuda para mim. Eu tenho isso, né? Mensagens gravadas, e-mails, no Messenger, etc. Pessoas que pedem ajuda. E no mundo globalizado em que nós vivemos é muito fácil nós fazermos esse contacto através de muitas formas, não é? E poder ajudar as pessoas. Nada a partir de agora é igual ao que era antes, não é? Em todos os sentidos. E até nós esperamos crescer e aprender e amadurecer com tudo isto. É a minha perspectiva e desejo realmente um 2021 fantástico para toda a gente. Fantástico. Muito obrigado. Eu quero honrar o pastor Carlos e o pastor Henrique pelo coração, pela visão, por aquilo que eles têm feito e pela dedicação que eles dão a esta casa. Vocês são uma inspiração para nós e muito obrigado pelo vosso coração, pela vossa disponibilidade. Que Deus possa continuar a abençoar-vos
e vamos estar juntos. Esta foi a primeira vez. Sem dúvida. Quero deixar a todos que fiquem em expectativa que isto possa ser o começo de algo novo e acompanhem-nos, está bem? Até breve. Até breve. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço.